Eu quero convidar a igreja neste primeiro domingo do ano de 2018, a abrirmos nossas Bíblias, a carta aos Hebreus, capítulo 11. Onde nós temos um texto conhecido que fala sobre a natureza e os exemplos de fé na Bíblia Sagrada. A natureza da fé e os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. A própria palavra vai nos dizer, além dessa definição que está no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que esta mesma fé que está sendo definida aqui tem origem na palavra do Senhor. Essa fé que é definida aqui como certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não são vistos, né? Essa mesma fé é incutida em nós pelo Espírito Santo de Deus ao ouvirmos a palavra santa do Senhor. E é importante nós notarmos, eu vou usar a expressão uso, né? O uso que fazemos da fé. Hoje pela manhã nós estávamos conversando na escola bíblica dominical a respeito de alguns aspectos históricos da igreja. E vemos um momento em que a igreja se tornou Estado, a igreja foi abraçada pelo Império. Não vamos colocar aqui a genuinidade deste ato, não vamos colocar aqui, as controvérsias, os motivos, as motivações, os objetivos de Constantino, mas o fato é que em determinado momento a igreja foi abraçada pelo Império, pelo Estado, e assim se tornou praticamente uma religião do Império, o cristianismo. E em um momento em que as pessoas eram perseguidas antes, agora deixaram de ser perseguidas. E outros passaram a aderir a esta fé cristã, conforme a própria promulgação pelo Império, também particularmente cada um com seu motivo. Muitos com medo da perseguição, em obediência ao próprio Império. Então, motivos diversos de, vamos dizer assim, legitimidade questionável, levaram pessoas a abraçar a fé cristã nesse momento histórico. E fizemos um comentário que é o seguinte: se antes de a fé cristã, antes da religião, eu vou chamar de religião cristã, não vou chamar de fé cristã. Antes da religião cristã ser abraçada pelo Império, as pessoas criam, se convertiam e sabiam que estavam pondo suas vidas em risco. E depois que o Império abraçou a religião cristã, as pessoas criam, talvez, mas se convertiam, não mais sabendo que colocavam a sua vida em risco, mas sabendo que estavam salvando as suas vidas da perseguição do próprio Império. Então a fé genuína, ela tem que ser questionada. Esse momento histórico da igreja, ele em algum grau se repete hoje. Quando nós olhamos para esse momento da história, onde deixamos de ser perseguidos pela fé, deixamos de ter a nossa cabeça a prêmio por causa da fé que nós confessamos, e agora somos protegidos pelo Império porque nos declaramos cristãos. Hoje também nós temos que questionar o uso que fazemos da fé, porque em diversos momentos aquele aspecto inicial da fé, que é crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação,
que é crer no Senhor Jesus Cristo a custo da própria vida, em alguns momentos se torna aderir a uma igreja, aderir a um movimento para se obter alguma cura, algum ganho financeiro, alguma vitória profissional. Não que nós não precisemos dessas coisas, mas eu estou falando do foco da fé. Então, em algum momento, a fé, ela pode degenerar no sentido de que nós não olhamos para o foco correto. Quando a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, quando a palavra diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, esses mesmos fatos, essas mesmas coisas que se esperam, esses fatos que se não veem, são as coisas que a própria palavra prometeu e são os fatos que a própria palavra prometeu. Então, se eu tiro isso desse contexto e começo a usar fé para coisas que a palavra não prometeu, eu estou fazendo uso ilegítimo da fé cristã bíblica. Hoje nós temos que definir fé cristã bíblica, porque há um sem número de denominações ditas cristãs que não praticam a fé bíblica. Como é que eu vou aferir? Eu não vou, a palavra vai. Então, quando nós aferimos na Bíblia práticas correntes a respeito da fé, vimos que muitos têm aí um grande desvio do que seria a fé bíblica. Então, a grande importância de nós estarmos falando sobre a fé, baseados na palavra de Deus, e entendendo como essa fé é gerada, qual é a definição dessa fé, qual o objetivo, em que direção essa fé deve apontar, né? Princípio, meio e fim. Então a palavra de Deus, ela tem tudo isso para nós. E aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vamos ter uma relação grande de pessoas, alguns dizem que é a galeria dos heróis da fé, né? Alguns chamam assim, uma relação grande de pessoas do Antigo Testamento, onde essas pessoas alcançaram feitos maravilhosos pela fé no nome do Senhor. E eu gostaria de ler com a igreja a partir do versículo 8, e vamos ler até o versículo 16, a respeito desta fé na vida dos patriarcas, né? Que vai começar falando de Abraão. O capítulo 11 vai começar falando da definição da fé, que já falamos, certeza de coisas que se esperam. Capítulo 11 nos primeiros versículos. A partir do versículo 4 ele vai falar a partir de Abel, vai passar por Noé, e aqui no versículo 8 ele começa com o patriarca Abraão. Então a palavra do Senhor diz assim, eu estarei lendo de maneira contínua e peço que a igreja acompanhe. Hebreus capítulo 11, do 8 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Até aqui, Deus nos abençoe pela sua palavra santa. Nós olhamos que a partir do versículo 8 começa com uma expressão que vai se repetir nesse trecho que nós lemos por algumas vezes, que é pela fé. A fé que está designada aqui neste capítulo, ela está expressa na atitude de obediência ao que Deus estabeleceu. É interessante que um assunto que pode ser tão subjetivo, você não pode chegar assim, pesa aí, quanto é que você tem meio quilo de fé aí? Você tem 1 quilo de fé? Você não tem isso. Em certo aspecto, ela é muito subjetivo, né? Eu não posso dizer assim, você tem fé, você não tem fé. Isso é muito perigoso. Tem gente que gosta de fazer essa gradação aí, né? De fazer uma hierarquia da fé. Eu tenho mais fé do que você pode vir a mim. Você depende de mim, eu sou o seu guru espiritual. Isso é um veneno, né, espiritual isso. Esse tipo de noção. Né? Se tivesse um aparelho para medir a fé, para medir a santidade, mas são exatamente conceitos em certo grau subjetivos. Mas eu falo em certo grau subjetivos, do campo das ideias, porque não é todo, mas é muito em parte também objetivo. A fé, no intuito de o homem abraçar a palavra de Deus e demonstrar através de uma atitude obediente, transformando, né, aquilo que era subjetivo em objetivo, em coisa concreta que se pode ver, que se pode analisar. A obediência à palavra de Deus, receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E continua dizendo, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E agora ele vai falar da esposa. Falou de Abraão, falou dos descendentes de Abraão, e vai falar da sua esposa. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão partiu em obediência para uma terra que ele não sabia o endereço, porque Deus assim havia ordenado. Sara recebeu uma promessa, e assim, como diz o texto, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Então, tanto Abraão, quanto seus filhos, sua descendência, como a sua esposa, todos eles creram na direção que a palavra de Deus apontou. Eu creio que humanamente Sara não tinha esperança de ter filho algum, idade avançada e estéril. Nós estamos falando que Sara era estéril porque a Bíblia está falando, que poderia ser muito bem Abraão, biologicamente falando. Deveria ser muito comum o homem que era estéril repudiar várias mulheres que não lhe davam filhos, né? Por quê? Como é que vai saber, né? Naquele tempo você não tinha uma medicina avançada a esse ponto, de fazer esse tipo de diagnóstico. Mas nesse caso desse casal, a Bíblia afirma que Sara era estéril, mas fala também que Abraão
ele usa o termo amortecido, também pela sua idade. Né? Embora o termo não seja estéril, o termo aqui é amortecido, ou seja, a sua capacidade reprodutiva também com dificuldades devido à sua idade. Então, tanto a direção que Abraão seguiu, tanto a promessa que Sara abraçou, tem a mesma procedência. Foi a palavra que Deus deu a cada um deles. E quando nós olhamos mais adiante no texto, ele vai dizer assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O interessante é que o texto fala de pessoas que alcançaram alguma coisa, e de outro fala de pessoas que não alcançaram alguma coisa, e são as mesmas pessoas. O que será que esse texto está querendo dizer? Se nós olharmos mais adiante, irmãos, a parte do texto que nós não lemos, né? Vai continuar falando a partir do 17, pela fé Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac, né? E nós vamos ver, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Vai falar sobre Moisés, pela fé, sempre usando essa expressão. Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, que a ordem era matar os meninos, né? Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E o texto vai avançar, né? Pela fé. Mais adiante, vai falar sobre os israelitas em Canaã, a partir do versículo 30. Então vai falar de feitos, de conquistas, né? Quando eles chegam em Canaã, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Mais adiante, vai falar de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. E vai falar de feitos maravilhosos, os quais por meio da fé, a Bíblia está dizendo que eles fizeram isso, que eles alcançaram isso, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. A Bíblia está afirmando, eles obtiveram promessas. Fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Coisas, feitos maravilhosos, foram realizados. Mas, no 39, mais uma vez vai afirmar: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Em algum momento eles alcançaram promessas. Em outro momento eles não alcançaram a concretização da promessa. Então nós entendemos que há promessas e que há a promessa. Nós entendemos que há feitos e realizações e que há aquilo que Deus quer realizar. Nós entendemos que há coisas que o homem deseja e alcança no nome do Senhor, mas nós entendemos que há algo que o Senhor nos faz alcançar pela sua graça e não pelo desejo do coração do homem. Quando nós olhamos para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vemos um exemplo claro de pessoas que realizam grandes feitos em nome do Senhor, mas que há uma promessa maior a ser alcançada e que eles, sem nós, não conseguiram. Não no sentido de que seja por nós, não porque eles precisam de nós,
Dizer que eles não alcançaram determinada promessa sem nós, não significa que eles não alcançaram porque nós não estávamos lá para ajudar, não é isso. Mas quer dizer que o tempo da promessa, feita para eles e feita para nós, ainda não foi consumado, onde diz no 39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O 39, ele vai fazer referência ao que nós já lemos aqui, a partir do versículo 13. Que promessa é essa? O que não foi alcançado? O que é que está por vir? O que é que não foi realizado? Se o fogo, a espada e a guerra, a muralha, foram todos vencidos, o que é que está faltando? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Pare para pensar. Deus prometeu a Abraão uma terra. E Abraão, em todo o tempo, tomando uma atitude de um peregrino sobre a terra. Interessante que a nossa interpretação muitas vezes é: Deus manda você, você vai lá e conquista. Aquele versículo usado para Josué, né, onde botares a planta do teu pé, a gente usa aquilo com autoridade para querer tomar posse, tomar conta. E Abraão, que recebeu uma promessa, um chamado todo especial, a Bíblia diz que, vendo as promessas de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Como alguém que tinha uma terra prometida, se considera estrangeiro e peregrino sobre esta mesma terra. E ele vai explicar no 14, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Ou seja, aqueles que criam em Deus, aqueles que criam na palavra de Deus, entenderam que não haviam alcançado o alvo principal que Deus havia estabelecido para eles. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a promessa do Senhor para esses homens e mulheres, ela foi alcançada em parte, e em parte ela, novamente eu vou falar uma expressão que nós usamos aqui de manhã, não é coerente você falar em ruptura entre Antigo e Novo Testamento. Um dos problemas, quando nós falamos em dispensações, é sugerir. A própria palavra dispensação tem início e fim, né? A noção de dispensação teria início e fim. Quando você fala nisso, você, ainda que não diretamente, mas você acaba induzindo ao pensamento de pequenas rupturas. Terminou uma dispensação e começa outra, quando na verdade nós vemos uma progressão do plano de Deus. Nas primeiras revelações do Antigo Testamento, culminando na manifestação do Filho no Novo Testamento, e chegando até nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, alcançados pela graça do Senhor e Salvador, pelo que Ele realizou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então, dentro desse plano de fé, de realizações, mas que ainda há algo a ser realizado por Deus na vida do seu povo, nós estamos incluídos. Até porque Paulo vai dizer que em Cristo nós somos feitos descendentes de Abraão. E agora? Aí é claro que, né, vão entrar as conjecturas aí.
Um vai dizer, eu sou levita, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sei qual é a noção de levita que esse povo tem, mas eu entendo que se fosse para ser judeu, seria da tribo de Judá, porque eu fui adotado pelo leão da tribo de Judá, louvado seja o nome do Senhor. Não, o que está em discussão aqui não é a descendência judaica, não é a linhagem judaica, mas é que dentro de um mesmo plano de salvação, alguns revelados, vou usar a expressão por meio de sombras, para outros revelados mais claramente na revelação do Filho, já manifesto, já é o Verbo encarnado, que foi crucificado, morto, ressurreto ao terceiro dia. Eles não tinham esse conhecimento, nós temos esse conhecimento, mas todos aguardando o cumprimento de uma promessa. E nesta noite eu gostaria que você pensasse no seguinte: esse povo de Deus maravilhoso que está aqui no capítulo 11, e que padeceu, nós continuamos a leitura, eu não farei a leitura completa, aqui fala em açoites, mortes, torturas, escárnios, apedrejamentos. Muita gente padeceu por esta fé, mas muitos também alcançaram promessas por esta fé. Eu quero solicitar a você nesta noite que você se identifique com esse povo que está aqui no capítulo 11. Que você se identifique com um povo que padece pela fé, que é perseguido pela fé. Talvez hoje, no nosso contexto do século 21 no Brasil, nós não tenhamos a nossa vida colocada em risco, mas nós temos muitas coisas que são colocadas em risco. Nós estamos vivendo momentos de crise moral, ética e espiritual enorme. E se eu deixar me seduzir por esse desvio moral, ético e espiritual, eu estarei sim incorrendo em morte, e pior tipo de morte, a morte espiritual, no sentido de me afastar da presença de Deus, no sentido de esfriar espiritualmente. Então Deus provê para nós o seu Espírito Santo e a sua palavra, que aquece nossos corações e nos mantém de pé, porque nós sozinhos não conseguiríamos. Assim nos faz trilhar, nos faz caminhar, nos faz prosseguir na nossa jornada. Apesar, eu vou usar as expressões aqui de maneira figurada, apesar dos açoites, apesar das prisões, apesar das torturas, e há situações que nós passamos que são verdadeiras torturas, talvez não fisicamente, mas emocionalmente, mas psicologicamente, mas torturas socialmente falando. Você hoje defender um valor cristão nas redes sociais, você pode e deve fazer isso. Apenas se prepare, porque nós não estamos vivendo momentos favoráveis. Se é que a igreja algum dia na face da terra teve algum momento favorável à sua existência. Igreja enquanto não era Estado, era perseguida. Igreja enquanto é Estado, perseguição interna daqueles fiéis à palavra que não queriam concordar com coisas que estavam acontecendo. Então seja Estado laico, seja Estado religioso, seja o que for, seja uma teocracia, igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, pelo que me consta, sempre padeceu perseguição. E se você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma forma ou de outra, de um grau ou de outro, você padece perseguição. E que você possa se identificar com esse povo, que não somente teve perseguições e açoites, mas que também teve realizações. O povo que derrubou muralhas, o povo que venceu a fome dos leões, o povo que venceu o calor das fornalhas que deveria consumir os seus corpos, o povo que resistiu à morte que lhe estava reservada, mas que foi preservado pelo poder de Deus. Que você olhe para a tua vida também, e você possa se identificar como alguém
que não simplesmente tem dificuldades por se declarar cristão, mas uma pessoa de conquistas e vitórias em nome de Jesus Cristo, porque Ele garante aquilo que Ele promete para você individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso falar para você aquilo que lhe é particular e eu não conheço, mas eu tenho certeza que você pode fazer memória de grandes coisas que o Senhor tem realizado na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo grandes coisas, irmãos, são coisas importantes. Não estou falando no tamanho. A grandeza disso que eu estou falando é da importância para você, e não no tamanho de um milagre, não no tamanho de uma realização. Uma coisa muito simples: manter a tua família em paz na presença de Deus. Isso é uma realização enorme. Ah, mas cadê os fogos de artifício? É só uma família na presença de Deus. Sim, é disso que eu estou falando. Não é do tamanho, mas da importância. Então que você aprenda a olhar para essa mulher estéril, para esse homem sem terra, para esse povo de Deus perseguido, mas que é um povo que alcançou promessas, um povo que alcançou conquistas, e que você possa fazer memória das suas conquistas alcançadas em Deus, em nome de Jesus. Mas se nós nos identificamos por perseguições, se nós nos identificamos também por vitórias que nós alcançamos, nós temos que nos identificar principalmente por aquela promessa ainda não alcançada, a cidade celeste, aquela que Cristo preparou para nós, aquela que Cristo estará governando, aquela que não haverá um congresso corrupto, aquela que não haverá um rei corrupto, aquela que não haverá um presidente corrupto, mas haverá um governante santo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa para nós, esse é o foco. Promessa tão importante que uniu o Antigo e o Novo Testamento, e está falando eles sem nós. Por quê? Porque o momento chegará que eles conosco, eu vou falar para reforçar o texto, eles com nós, eles sem nós. Haverá um momento que será eles com nós, e o Senhor realizará aquilo que Ele prometeu desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o seu decreto estabeleceu, aquilo que o seu poder designou. Louvado seja o nome do Senhor. E que fica essa mensagem no sentido de que nós podemos ter, no meio desta guerra, a derrota em algumas batalhas, em algumas perseguições, em algumas dificuldades. Mas nós teremos também, no meio dessa guerra, a vitória em algumas batalhas, a conquista em algumas batalhas, o avanço em algumas batalhas. Mas haja o que houver, realizado ou não realizado, que nós tenhamos em vista que a maior realização em nossas vidas é eles com nós, é eles conosco, quando Cristo estabelecer o seu reino e todo o seu povo reunido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós falamos de realizações, quando nós falamos em um novo ano, início de ano, que nós tenhamos em mente a maior realização que Deus tem para cada um de nós. Não vale a pena qualquer sucesso que eu possa alcançar e eu desprezar o que Deus tem para mim. Não vale a pena qualquer luta que eu lutar e eu esquecer o alvo que Deus estabeleceu para a minha fé. Que cada um de nós possa ser como esses heróis da fé, que a fé possa originar na palavra de Deus, não nos meus impulsos e desejos, e que ela possa apontar na promessa de Deus, e não, mais uma vez, nos meus impulsos e desejos. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos essa fé genuína, pura, autêntica. E eu quero falar também
não somente para um povo que se enquadra, que entende esse texto, mas eu quero falar para pessoas que talvez não tenham confessado a sua fé em Cristo Jesus. É importante dizer que a promessa do Senhor é para todo aquele que crê. Há uma oração do Senhor Jesus por todos aqueles que haveriam de crer, por todos aqueles que iriam aderir, por todos aqueles que iriam ter fé no seu nome. E é interessante que dentro desse tipo de oração eu me enquadro, você se enquadra. Então você pode entender que o Senhor Jesus orou por mim e por você, e Ele está interessado que o teu coração tenha uma fé genuína, gerado pelo Espírito Santo na palavra de Deus. E eu quero neste momento orar com a igreja presente, orar com quem assiste pelas redes sociais ao vivo, ou talvez na gravação, que Deus permita que chegue a muitas pessoas, né? Os vários cultos que serão realizados, que têm sido realizados, que a mensagem vá além das fronteiras, as diversas mensagens aqui pregadas. Então eu quero orar com todas essas pessoas, porque nós podemos até estar orando aqui, e daqui a uma semana, um mês, alguém ouvir esta oração, mas sabe de uma coisa? Para Deus, o tempo não faz sentido. Então no momento em que você fizer essa oração, Deus estará ouvindo essa oração feita por você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja para que possamos orar. Vamos curvar nossas frontes. Vamos fazer referência a derrotas que tivemos. Vamos fazer referência, ter lembrança daqueles momentos de vitória que nós tivemos, conquistas que nós tivemos também. Mas vamos manter nossas mentes ancoradas na principal promessa que está em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus tem para mim e para você de maior é eterno. Ora, mas eu perdi isso, perdi aquilo, tive uma derrota emocional, tive uma derrota profissional. Nada disso é eterno. Mas o que Deus tem para você, nas suas promessas, é para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez que você abraçar essa fé em Cristo, as palavras do Senhor não mentem. E o próprio Mestre diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Uma vez nos braços de Jesus, talvez você continue experimentando uma derrota aqui ou outra ali, mas saiba que isso não é nada diante da grandiosidade, da importância do que Deus tem preparado para você. E se você entender isso, uma derrota a mais, uma derrota a menos não fará o menor sentido, porque você também terá muitas vitórias em nome de Jesus Cristo, porque Ele não desampara os seus, porque Ele cuida dos seus pequeninos, e você tem uma grande família em Cristo chamada igreja, que está aqui para te abraçar e te amar em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te damos graças por Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é sincera, ela não esconde os percalços da vida cristã, ela não esconde os obstáculos, mas ela também não esconde as vitórias alcançadas pelo Teu poder em nossas vidas. E que, acima disso tudo, derrotas ou vitórias,
a mente desta pessoa possa estar centrada no teu Filho Jesus Cristo. A dificuldade, Senhor, que nós temos com o pecado, com os nossos limites físicos e emocionais, a dificuldade que nós temos com o mundo espiritual que se opõe e é real conforme a tua palavra nos mostra. Essas dificuldades nós obtemos forças para vencê-las em nome do teu Filho Jesus Cristo, porque diz a tua palavra: para isso o Filho se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Desfaz aquilo que nós não conseguimos, Senhor. Desfaz aquilo que esta pessoa não consegue. Que ela confesse o teu nome, Senhor, como único, suficiente Salvador, como o Senhor da sua vida, como aquele fiel cumpridor de suas promessas, não de promessas falsas e enganosas, mas de promessas eternas, promessa de vida, promessa de salvação. Senhor, não está no Congresso Nacional. Quando nós olharmos para o nosso contra-cheque, para os impostos de janeiro, que nós possamos entender também, Senhor, que a nossa esperança não está no nosso contra-cheque ou na força do nosso trabalho. Ou se nós olhamos também, Senhor, para outras situações nas quais nós podemos achar algum tipo de poder ou de ostentação, que nós estejamos com nossas mentes cativas à tua palavra, entendendo que o verdadeiro poder provém apenas do Senhor. Aquele que venceu a morte, o maior e definitivo inimigo do homem, o teu Filho Jesus Cristo, Senhor, ele também garante essa mesma vitória a todo aquele que crê. E que esta pessoa não venha mais temer o mal, não venha mais temer a morte, não venha mais temer o amanhã, mas que ela venha a declarar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que garante. Louvado seja o teu nome. Que 2018 tenhamos esta fé, Senhor. Age, toma cada um de nós, nossas famílias, nossa igreja, nossos empregos, nossa nação, toma tudo em tuas mãos, e que mais e mais pessoas tenham, Senhor, essa noção de valores, que o maior valor é a tua palavra, que o maior valor é a tua salvação, que o maior valor é a vida eterna em Cristo Jesus.